Este programa tem o apoio de GMS Store, o teu especialista Apple. Se adoras o iPhone, vais amar o Mac. O Mac é fácil de usar e a tua vida ganha um novo ritmo. Até 5 de maio, não percas descontos até 400 € no teu novo Mac. Visita uma loja GMS Store, o teu especialista Apple. Mais informações em gmsstore.com. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Acabou a lua de mel de Trump e Musk? You're supposed to be 130 days. Are you going to continue past that, or do you think that's what you're going to do? Or? Well, I think we will have accomplished most of the work required to reduce the deficit by $1 trillion within that time frame. So in that time frame, 130 Yes. days. A 28 de março, na Fox News, Elon Musk garantia que vai conseguir cumprir o objetivo de cortar mais de 915 mil milhões de euros de despesas do Estado em 130 dias. O tempo máximo do contrato do empresário com o governo dos Estados Unidos. Mas nesta resposta, Musk evita dizer se fica 130 dias ou se sai antes. Diz apenas que a tarefa será cumprida. Musk foi declarado como First Buddy, o melhor amigo do presidente Donald Trump, que não dispensava a companhia do empresário, mas algo parece ter mudado nas últimas semanas e a relação já não será a mesma. É sobre isso que vou conversar com Ana Cavalieri, investigadora de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e que conhece muito bem a realidade norte-americana. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de terça-feira, 8 de abril. Bem-vinda, Ana. Muito obrigada, é um prazer estar cá. Ana, Elon Musk foi contratado para eliminar as chamadas gorduras do Estado, já terá cortado cerca de 140 mil milhões. Este tipo de função, este funcionário especial do governo, tem uma duração prevista de 130 dias, ou seja, a função estaria terminada no final de maio ou início de junho. Mas afinal, Elon Musk, Ana Cavalieri, poderá sair antes? Eu penso que sim. Neste momento há indícios, nomeadamente após as eleições em Wisconsin, que foi algo que ele teve muito envolvido, e eu sei que nós provavelmente vamos falar disso mais logo. Ele está agora neste momento a ser considerado por alguns membros da equipa Trump como um ativo político tóxico. Eu penso que isso está-se a manifestar a vários níveis. Principalmente pelo facto de ele aparecer ter assim uma certa falta de concretização ou pelo menos de a informação que ele tem apresentado sobre os cortes que ele tem feito nem sempre façam um escrutínio e a determinada altura, se alguém se propõe cortar aquilo que será potencial corrupção, desperdício e fraude, que eu penso que por princípio é algo que a maior parte do eleitorado que votou em Trump está de acordo, tem havido umas certas ineficiências associadas a uma certa crueldade nos despedimentos em massa que ele tem promovido. Então, Ana, queria ver precisamente contigo essas razões que podem estar na origem dessa eventual saída antecipada. Falaste aí de Wisconsin. Podemos falar de duas eleições falhadas, tanto no Wisconsin como na Flórida? Exatamente. Houve 3 eleições até no total, 2 na Flórida, que foram distritais, ou seja, foram para congressistas, nomeadamente relativamente um lugar que era o de Mike Waltz, que agora faz parte da administração e, portanto, ele agora não está a exercer as funções como membro da Câmara dos Representantes. Mas a mais importante foi em Wisconsin. Primeiro porque era uma eleição geral para todo o Estado e em causa estava a eleição para uma juíza do Supremo Tribunal. Havia aqui algo muito importante. O coletivo de juízes vai analisar a proposta, se é constitucional ou não, a proposta de haver uma remodelação do mapa eleitoral dos distritos de Wisconsin, que o Partido Democrata está a propor e que irá beneficiar, através das demografias que irão, no fundo, os novos distritos albergar, vai beneficiar o Partido Democrata. Basicamente, os democratas irão conseguir alguns lugares quase garantidos e Wisconsin é um swing state, ou seja, é um estado decisivo. E para Elon Musk, ele até disse no Twitter que o futuro da civilização estava em causa.
causa, na medida em que ele considera que o Partido Democrata ganhar é um perigo mortal para a civilização, e com aquela configuração nova, porque efetivamente Susan Crawford ganhou a eleição, provavelmente esse novo design do plano de distritos, do mapa de distritos do Wisconsin vai ser aprovado. Ora, isto tem um problema, porque parece que Elon Musk enfiou 25 milhões de dólares nessa corrida, e a corrida até foi pior do que as expectativas. E perdeu, não é? Exatamente, perdeu o candidato que estava a apoiar, perdeu. Isso foi também um pouco na sequência do apoio que ele deu, por exemplo, nas eleições alemãs, parece não ter surtido muito efeito. E eu penso que também existe cada vez mais dentro da própria administração, nomeadamente Marco Rubio, Pete Hegseth. Pete Hegseth talvez não tanto, mas Marco Rubio principalmente já tem tido alguns conflitos abertos, que rumores vieram à imprensa, de alguma discórdia, principalmente por aquilo que foram os despedimentos na USAID, que é aquela agência de ajuda humanitária. Ou seja, a acumular aos maus resultados, sendo que na Flórida os republicanos venceram, mas não venceram por tanto, não é? Exatamente, foi muito mais próximo do que deveria. Há também um certo desconforto, penso que podemos usar essa palavra, entre alguns elementos da administração norte-americana e também no Partido Republicano, é isso? Sim, nomeadamente um dos fatores que ficou muito a descoberto naquela fuga de informação relativamente ao Signal foi precisamente como, por exemplo, J.D. Vance está num campo ideológico que é diferente do campo ideológico, por exemplo, de Pete Hegseth ou de Mike Waltz. E é interessante ver que à partida não tem só a ver com Elon Musk, que formalmente não faz parte da administração. Por exemplo, todos os cortes... Diz-nos só quem são esses senhores, só para Exatamente. Para os nossos ouvintes. O Pete Hegseth é, no fundo, é o secretário de Defesa. É o ministro, não é? Exatamente, é o equivalente ao ministro. O Mike Waltz é um conselheiro de segurança. Marco Rubio é o secretário de Estado, que é, no fundo, o nosso ministro dos negócios estrangeiros. Exatamente. Basicamente, são as pessoas que, por exemplo, quando Elon Musk faz um despedimento em massa da USAID, ele não tem legitimidade política, até porque não foi escrutinado pelo Senado, porque nós sabemos que cada pessoa que entra para a administração tem de ser votada e confirmada pelo Senado. Ele não passou por esse processo, pelo que os cortes são meramente de recomendação. E, por exemplo, foi o Marco Rubio que, no final da linha, tem de aprovar esses despedimentos. O problema é que Elon Musk tem tido uma preponderância numa administração, e os próprios americanos, e eu penso que grande parte dos independentes, rejeitam essa promiscuidade ou essa prevalência, o protagonismo que Elon Musk está a ter, que não está acompanhado com o escrutínio constitucional que normalmente os membros da administração, que têm grande poder executivo, naturalmente acompanha. E também é preciso referir que dentro do Partido Republicano existe também uma facção conservadora de valores tradicionais que discorda e em muito do tipo de mensagens que Elon Musk promove relativamente à natalidade. Ele é uma pessoa que tem tido, eu sei que isto parece um pouco ridículo, mas ele tem tido vários filhos com várias mulheres. E com todas essas mulheres, a maior parte delas, ele tem um grande conflito. E tem relações com os filhos que não são ortodoxas, que não são convencionais. Dentro de uma visão conservadora exatamente, ou seja, numa visão conservadora mais tradicional, promove-se a ideia de que o pai e a mãe fiquem juntos para haver ali um ambiente o mais saudável possível para criar uma criança a longo prazo. E ele, basicamente, promove algo de natalidade em que um homem deve, no fundo, promover a natalidade com várias mulheres e ter o máximo procriar, mas depois as relações de afeto se calhar são um bocadinho fora do normal, e existem muitos republicanos mais tradicionais que também rejeitam esse tipo de postura. É preciso só uma última análise. A saída de Trump da administração irá beneficiar ao máximo o Partido Republicano e vai prejudicar o Partido Democrata. Porquê? Porque os democratas conseguiram encontrar em Musk uma figura de ataque perfeita, porque Musk é alguém que às vezes diz coisas que são surreais, mas depois não tem o carisma e as competências sociais que, por exemplo, Trump tem, que faz com que as pessoas muitas vezes, mesmo achando algumas coisas que Trump diz absurdas, gostem dele. Elon Musk não. Elon Musk é um pouco estranho socialmente, não tem essas capacidades, e então tornou-se um alvo muito efetivo, muito fácil, um tal ativo tóxico, e de repente o Partido Democrata não vai ter, provavelmente, se isto se concretizar, essa linha de ataque relativamente à administração de Trump.
Já voltamos à conversa com Ana Cavaliere, investigadora de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica e profunda conhecedora da realidade norte-americana. Será este o fim do bromance, da lua de mel entre Donald Trump e Elon Musk? O Misterioso Engenheiro Jardim é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Lourenço Ortigão, e tem banda sonora original dos HMB. Era o cantor de Moçambique, a voz romântica. Era o Marco Paulo de Moçambique. Episódio 4. Cantor, espião e playboy. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon. Estamos de regresso à conversa com Ana Cavaliere, investigadora de Relações Internacionais. Ana, Elon Musk investiu 288 milhões na campanha de Donald Trump. Tem um acesso privilegiado ao presidente, à Casa Branca. Não vai ser muito fácil abandonar este tipo de poder? Ou melhor, será que Musk quer mesmo sair ou não? Eu penso que agora os próprios interesses económicos de Musk estão um pouco frágeis. Desde que Musk está muito associado à administração de Trump, Tesla, por exemplo, a marca Tesla tem sido muito prejudicada e nós sabemos que tem havido vários ataques por todo o mundo, mas e o negócio está a cair, não é? O negócio está a cair porque naturalmente existe uma rejeição. Nenhum consumidor é obrigado, por mais ambientalista que seja, a associar-se a uma marca relativamente a um homem que despreza, e o Elon Musk está muito associado à marca Tesla, e eu penso que também isso é algo que, por mais que ele tenha interesses económicos na SpaceX e em outras empresas dele que possam beneficiar com uma proximidade grande com a administração, eu penso que, em termos, se ele for um ator racional, o mais óbvio será salvar, antes que se degrade por completo os laços com Trump, salvar esse laço de proximidade com a administração, ajudando talvez Trump um pouco mais nos bastidores e não estar sempre então em evidência, e assim continuar com os benefícios financeiros ou fiscais ou de mercado, e a associação, por exemplo, com a NASA, parcerias, contratos com o governo que empresas, nomeadamente a SpaceX, beneficiam, mas relativamente à Tesla é importante referir que não só ele está a ser prejudicado pela rejeição de alguma parte dos consumidores relativamente ao produto, mas também, por exemplo, com a política tarifária de Trump. E é preciso realçar que ele entrou hoje em choque direto com Peter Navarro, que é um dos maiores, mais próximos conselheiros económicos de Trump. É ele que, no fundo, ele e Kevin Hassett que é outro conselheiro económico, estão a delinear esta política tarifária, que está mais na linha ideológica, por exemplo, de Steve Bannon, que é alguém que entra em confronto aberto com Elon Musk, é alguém mais globalista, que tem interesses em que provavelmente o comércio se mantenha sem estas barreiras tarifárias, até porque muitos dos componentes e inputs que a Tesla precisa, mesmo nas fábricas americanas, sendo certo que ele também tem fábricas na China, claro. E nós sabemos que agora Trump está a ter uma posição muito hostil relativamente à China, quem considera ser o principal adversário geopolítico. Ele entra em confronto diretamente com aquilo que é a política económica que está a ser perseguida por Trump, pelo que, mesmo que tenha havido uma certa amizade, eu penso que Donald Trump gosta de sentir-se rodeado de pessoas que ele considera que são os génios da geração neste momento. E é isso que Trump ganha ao estar com o Musk? O que é que ele Trump ganhou, ganha? Eu penso que ele ganhou na campanha, nomeadamente por uma demografia eleitoral que é muito importante, que são homens jovens, que podem se rever mais nesta cultura de internet que Elon Musk domina muito, e também muitas vezes eu penso que ele ser inspirador para muitos jovens que estão mais ligados a esta parte visionária do espaço e da tecnologia. Existe esse lado que foi importante em termos de conseguir ganhar as eleições, nomeadamente, por exemplo, em Pensilvânia, que foi um estado que durante a eleição ele focou muito dinheiro e muita atenção, e eu penso que nesse caso até pode ter sido positivo. O problema é que depois das eleições ele tornou-se tóxico,
tóxico, e eu acho que se alguma coisa podemos elogiar a Trump é alguns instintos políticos que ele tenha em termos de qual é a percepção que o público está a ter, e eu penso que a partir do momento em que ele considera que Elon Musk é algo que o está a deixar... No fundo está tóxico, ou seja, é algo que o está a afetar negativamente, exatamente. Eu penso que ele não irá ter problemas em cortar, mesmo que continuem a bem nos bastidores e lá apoiar Trump. Então, olhando para tudo o que acabaste de nos explicar, podemos assumir que esta lua de mel acabou, ou estamos aqui a assistir a um daqueles arrufos, no fundo, aqueles momentos em que as relações se ajustam e as pessoas decidem se continuam ou se vamos dar um tempo? É interessante porque durante o primeiro mandato nós tivemos muitos casos em que Donald Trump, quando corta definitivamente, e era raro haver um membro da administração que tenha ficado durante o mandato inteiro. Principalmente que tenham pastas que são da máxima importância. Por exemplo, nós sabemos que Tom Homan, que é quem está a liderar toda esta estratégia de imigração, é provavelmente de todos os membros da administração Trump alguém que tem tido o maior sucesso, e neste momento Trump e ele estão absolutamente em sintonia. O problema é que o DOGE, que no fundo é esta estrutura de missão que Elon Musk está a liderar, tem feito alguns anúncios e tem afirmado determinados cortes que depois foram um vexame, ou seja, foram uma vergonha porque provaram-se que estavam a ser mal contabilizados ou que o contrato já tinha expirado e já tinha sido pago, pelo que não se ia poupar nada, ou seja, houve uma falta de rigor. E depois também a noção de que são pessoas completamente estranhas aos organismos que estão a tentar cortar, e toda a gente sabe que alguém que entra, que não conhece bem as instituições... Que corta hate, não é? Exatamente. Corta sem saber verdadeiramente o que falta para aquela instituição a sobreviver com um mínimo de eficiência. E como é que eles dois vão conviver agora? Eu penso que neste momento iremos ver, principalmente durante esta semana, se o grande embate relativamente às tarifas vai ser algo que irá cortar definitivamente, ou pelo menos ele vai, ou se por outro lado Elon Musk irá sair de forma assim mais subtil, porque também é uma vergonha para Trump, depois de ter apostado tanto capital político, falhanço, um homem ao fim de 4 meses já não estar lá. Eles têm também a gerir esta parte da percepção pública, mas eu penso que é inegável, número 1, que existem vários temas que estão neste momento a dividir Trump e Elon Musk. Número 2, Elon Musk é alguém que provavelmente não quererá estar conectado com uma administração que irá prejudicar fortemente aquilo que é a sua base empresarial fundamental, nomeadamente a Tesla. Eu penso que Elon Musk não quererá perder a Tesla, e eu penso neste momento ele está a ser prejudicado por esta associação, e eu penso também Donald Trump já percebeu que Elon Musk já não é uma componente positiva da equipa, dado a derrota relativamente a Wisconsin, que foi muito pública e deixou marcas. Eu penso que o Partido Republicano, e J.D. Vance provavelmente, que é muito inteligente, já deve ter alertado o Presidente, que o Partido Republicano pode perder muitos votos de independentes, continuar esta associação com Elon Musk. Obrigado, Ana. Muito obrigada. Ana Cavalieri é investigadora de Relações Internacionais do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, viveu nos Estados Unidos e conhece muito bem a realidade norte-americana. Ficam ainda 3 pontos de interesse para esta terça-feira. Vai ser sorteada a ordem dos partidos nos boletins de voto para as eleições de 18 de maio. E ainda, neste ponto, há 2 debates que vamos acompanhar a par e passo, com análise no pós, tanto na rádio como no jornal. A saber, os debates entre Pedro Nuno Santos e Mariana Mortágua, na SIC, às 9 da noite, 1 hora depois, às 10 da noite, na RTP3, André Ventura, frente a Rui Tavares. E em tempos de incerteza, o secretário-geral da NATO vai estar esta terça-feira no Japão, com encontro marcado com o ministro da Defesa nipónico. E para a estação orbital está prevista a partida de uma nave russa, a Soyuz MS-27, que transporta cosmonautas e astronautas, ou seja, russos e norte-americanos. A descolagem está agendada para as primeiras horas desta manhã de terça-feira, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão.
A descolagem está agendada para as primeiras horas desta manhã de terça-feira, a partir do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. 2 cosmonautas e 1 astronauta vão ficar na Estação Espacial até 9 de dezembro. Que mundo vão encontrar quando regressarem à Terra? Ainda haverá a Guerra das Tarifas? Ainda haverá guerra na Ucrânia e no Médio Oriente? E como estará a relação entre Trump e Musk? Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã. O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais. Encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.